Olá, mais uma vez estamos aqui com o Jornal Argumentos, né? Sempre debatendo os temas que estão à frente ou que são polêmicos do Brasil. E nada mais hoje a gente está tendo a questão da violência, a questão de superlocações de presídios, e tantos outros temas, né, que deixam ou quase que não são abordados. Para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com o Dr. Gessery Fueira de Alcântara, ele é juiz e tem, doutor, muito obrigado pela presença do senhor. Eu ia falar em quanto tempo o senhor está fazendo o Tribunal de Júri, mas eu espero que o senhor mesmo fale sobre isso. Obrigado pela presença. Obrigado, André, pelo convite de estar aqui na TV Capital. Eu estou há 23 anos no Tribunal do Júri, desde o ano de 2000. Eu sempre brinco que eu estou há quase 3 anos no regime fechado, né, no Tribunal do Júri. De forma que, então, 23 anos com mais de 2.000 sessões do Tribunal do Júri, e é a instituição que eu entendo que é mais democrática do Poder Judiciário. Doutor, desses 23 anos, tem algum fato que o senhor poderia destacar, que chamou mais atenção, ou que criou mais polêmica, ou que teve maior repercussão? Temos alguns, André. Todo mundo se lembra do serial killer aqui de Goiânia, Thiago Henrique Gomes da Rocha. Eu presidi 20 sessões do júri só dele, ou seja, de mais de 20 homicídios. Na época ele foi a 32 sessões e eu presidi 20 delas. Esse caso chamou muita atenção do Brasil e até internacional. Todos se lembram também, André, da morte daquela inglesa, a Carrie Mary Burke, que foi morta pelo Muhammad Ali e que, no caso, escartejou o corpo dela. Esse júri chamou muita atenção, porque a imprensa internacional veio aqui em Goiânia, a imprensa inglesa veio aqui, fazia a cobertura, a imprensa holandesa e francesa. Foi um caso, assim, de extrema repercussão. E também, eu não poderia deixar de mencionar, o caso Caron, Marcelo Benício Caron, foi aquele médico que fazia cirurgias plásticas e houve a morte de algumas mulheres aqui em Goiânia, também em Brasília. Eu presidi uma sessão dele. Então são esses casos que mais chamaram a atenção, dentre muitos outros que nós temos mais para trás. O senhor fala sobre isso, mas a gente tem que ressaltar, temos que ressaltar o trabalho que o senhor fez, porque até então, antes do senhor, a imprensa ela não tinha acesso a júri, não tinha acesso àquilo que acontecia dentro dos tribunais. E o senhor, né, precursor, abriu as portas e mostrou para a imprensa como deveria ser feito uma cobertura nessa área. O senhor teve alguma retaliação, teve alguma, digamos assim, algum ato de pessoas que não concordavam com isso? Sim, de qualquer forma, é bom esclarecer o seguinte, o júri é popular, então o nome já diz, ele é do povo. E os julgamentos, eles são públicos. Lá na Constituição Federal, que é a nossa lei maior, fala que os julgamentos são públicos com algumas exceções. Sendo públicos os júris, é claro que nós temos que demonstrar para a sociedade o resultado daquilo que aconteceu no passado, uma morte, uma tentativa de homicídio. E aí, então, é a razão pela qual eu tive essa aproximação com a mídia, com a imprensa. Claro que isso gera em algumas pessoas um certo descontentamento, um certo ciúme, né? As pessoas acham que eu estou querendo aparecer perante a imprensa. Eu quero mostrar o meu trabalho, eu quero mostrar aquilo que é feito. E a sociedade, ela quer o resultado daquilo. Se a imprensa noticiou por uma morte, uma tentativa de homicídio. De forma que, então, mesmo em todas essas situações né, de confronto, vamos dizer assim, de inveja de algumas pessoas, a gente vai batalhando por aí. E eu sou tranquilo com respeito a isso, André.
É uma questão. Por que as pessoas não gostam de um júri popular e preferem outro tipo de audiência? Eu penso que várias pessoas gostam sim do júri popular. Às vezes quem não gosta de um júri popular é aquele que está sendo julgado, ou acusado. Por quê? Porque ele vai passar pelo crivo de uma sociedade, e é essa sociedade que julga no júri popular, que são leigos, né? Em tese são leigos, são pessoas da sociedade, 7 jurados, da mais estirpe social. E ali eles estão julgando casos em que a pena é alta. De qualquer forma, um homicídio simples vai de 6 a 20, homicídio qualificado de 12 a 30. De forma que, então, talvez quem não goste muito do júri popular seja essas pessoas, né? Mas estudantes de direito adoram assistir sessão do júri, gostam de verificar ali os debates, aquele ato que chama muita atenção. Agora, tem pessoas que às vezes acham que a instituição do júri, ela é julgada por leigo, não se faz justiça, quando eu acho o contrário, faz mais justiça às vezes que alguns doutores da lei. Não corre o risco do miserável ser contaminado pelo que a imprensa mostra, porque já aconteceu vários casos em que a imprensa condenou e existe no juiz uma pena alta. Como é que o senhor vê isso? Eu vejo assim, há casos que são de repercussão, a imprensa noticia, como você falou, condena até a pessoa antes de chegar a julgamento. Entretanto, o que a gente percebe é que, de qualquer forma, André, há casos em que, dessa forma, que chamam a atenção, vão para a mídia, e o placar lá, às vezes, é apertado, às vezes são 4 votos contra 3, então, seja pela condenação ou pela absolvição, veja bem, a diferença de 1 voto, né, entre 7 e 1. Não é unânime, né, apesar de que a gente só abre por maioria as cédulas, então seria 4, não precisa de abrir as demais, mas 4 a 3 significa que o placar é muito acirrado. Então a gente vê com isso que tem pessoas que às vezes ali não são influenciadas pela mídia, não. Teve um caso, recentemente, o vereador Trindade, ele foi absolvido porque o advogado dele disse que ele era homossexual e ele não poderia praticar esse ato de estupro. Depois vazou um áudio onde o advogado ria falando mal do juiz, condenando o juiz. Nesse caso, doutor, o julgamento pode ser feito ou depois de que foi dada a sentença não tem como voltar atrás? Olha, eu tenho que verificar o seguinte, casos de crimes dolosos contra a vida, homicídios consumados e tentados, aborto, infanticídio, induzimento, instigação e auxílio ao suicídio, esses são julgados pelo júri, 7 pessoas. Agora, um crime contra o costume, um outro crime contra o patrimônio é julgado pelo juízo singular, quer dizer, um juiz julga, né? Temos que verificar se esse caso foi ou não julgamento pelo júri popular. Em tese, vamos dizer que passou pelo julgamento do júri popular. 7 pessoas da sociedade julgaram e tudo. É claro que qualquer resultado, e nesse caso específico foi com absolvição, cabe recurso. Se eu conseguir provar que houve mácula no julgamento, que houve interferência, tudo era anulado, sim. Pode ser anulado e ter um novo julgamento. Mas vai depender muito do caso concreto e das provas apresentadas naquele recurso. Uma coisa que eu observei nesse começo da entrevista, o senhor não usa um juridiquês. O senhor tem uma forma de se expressar onde o cidadão mais humilde ele consegue entender, falar aquilo que o cidadão entende sem o juridiquês, é um ganho muito grande. O senhor também foi outro precursor nessa questão de levar o cidadão mais comum, o cidadão mais leigo, não sei o quê, uma forma de entender a justiça. Por que o senhor fez isso? Porque quando a gente fala para a sociedade, a gente tem que entender que, em tese, não são todos que entendem no aspecto jurídico.
Se eu chegar aqui numa entrevista e falar, o Ministério Público denunciou o fulano de tal pelo artigo 121, caput do Código Penal, ou seja, homicídio simples. Lá na frente, o juízo deu uma decisão chamada de pronúncio, encaminhou a júri popular, ele foi julgado, e ali ele foi absolvido, e aí o Ministério Público entrou com recurso em sentido estrito, apresentando as razões que foram levadas ao tribunal, e no tribunal, então, depois do julgamento, houve embargos de declaração. Veja bem, olha que dificuldade, eu estou falando num aspecto técnico, não é? Lá, no meu trabalho, se usa esse termo. Agora, aqui para a sociedade, eu tenho que falar aquilo que ela entende de maneira simples, ou seja, o Ministério ofereceu denúncia, eu falo, o Ministério apresentou uma peça que se chama denúncia e essa peça, ela dá início à ação penal. Fica muito mais fácil entender dessa forma. É a razão pela qual, então, a gente fala dessa forma, porque o juridiquês, ele é muito complicado, né? Data vênia é muito complicado. O que significa data vênia máxima? Que significa assim, com licença máxima, né? A máxima licença no entendimento e tudo. Significa isso. Doutor, nós tivemos há algum tempo uma reforma no judiciário. O senhor, ganhamos ou perdemos com essa reforma? Algumas coisas boas, outras que precisariam melhorar. Toda reforma, ela causa um certo impacto, né? De qualquer forma, variação, mudança, inovação, ela causa um certo impacto assim num primeiro momento. Depois as coisas vão se assentando, a jurisprudência, quer dizer, as decisões dos tribunais, elas vão sendo pacificadas, e isso então favorece. Mas toda mudança, toda inovação, até para nós, juristas, juiz, promotor, advogado, causa uma certa polêmica num primeiro momento. Então tem coisas boas, né? Nós tivemos uma alteração, por exemplo, em 2008, que alterou algumas situações no júri popular. Muitas coisas boas, outras deixam a desejar, mas é questão de tempo, elas podem ser alteradas. Doutor, uma coisa que eu sempre falo, as leis, muita gente não entende. Acha que é o juiz que inventa, acha que é o juiz que faz, acha que é o juiz em tudo. Mas as leis, elas saem do legislativo. Inclusive tem um exemplo, na ação penal 470, do mensalão, o Congresso mudou a formação de quadrilha. Antes, um ato feito por mais de 4 pessoas, era a formação de quadrilha. O Congresso mudou para aliviar a pena dos mensaleiros de que formação de quadrilha deveria ser pelo menos 3 atos cometidos pelas mesmas pessoas. O nosso legislativo, ele responde positivamente ao que a gente quer ou ele é corporativista? Ele, na maior parte das vezes, ele é casuísta, ou seja, dependendo do caso concreto, o Congresso decide de uma determinada forma para favorecer a alguém, na maioria das vezes. O legislativo realmente é o que elabora as leis, muito casuísta, depende muito do momento, da pessoa, daquilo que está ocorrendo na sociedade. Corporativista no sentido de também, né, no caso, proteger seus pares, né, porque, veja bem, um parlamentar, evidentemente que se ele fizer uma norma que vai prejudicá-lo no futuro, e pode acontecer, eles, de uma maneira corporativa, eles não aprovam isso, né, porque, não, eu vou fazer uma lei para me prejudicar, jamais. Então existe sim muita coisa corporativa, existe o casuísmo, o Congresso muitas vezes ele joga para a plateia, para que então alguma pessoa ou outra possa ser beneficiada. A gente observa alguns fatos, por exemplo,
o juiz, quando ele dá ali a dosometria da pena, baseado em que se ele determina a prisão do réu. É baseado em algumas circunstâncias chamadas judiciais que o Código Penal estabelece. Por exemplo, bons antecedentes criminais, residência fixa, como que foi o comportamento da vítima naquele ato, como que os motivos que o réu, o acusado, praticou aquele fato, as circunstâncias que aquele fato se deu. A gente verifica, então, nisso tudo, para dosar a pena. Essa é a primeira fase que a gente fala da dosagem da pena para fazer dosimetria. A questão da prisão, a partir quando o Moura apresentou aquele projeto, né, para endurecimento e tudo, lá tem um dispositivo que fala que no tribunal do júri, pena acima de 15 anos, o sujeito mesmo solto, pode sair preso naquele momento. Então, existe muito essa situação, depende muito de cada caso. Se eu der uma pena, por exemplo, de 14 anos, fica hoje, ao meu critério, determinar que o sujeito solto, por exemplo, seja preso, numa condenação. Depende de mim, verificando as circunstâncias. No caso meu específico, olha, ele tem apresentado até agora, ele tem residência fixa, ele tem emprego fixo, ele tem família. Se a gente constatar uma situação dessa, não há necessidade de um encarceramento. Agora, se for um elemento que tenha perigo para a sociedade, o sujeito reincidente, não tem bons antecedentes, não tem emprego, é uma condição que a gente avalia para, inclusive, ter a prisão da pessoa. Nesse caso, vem o júri e, normalmente, nós tivemos a última revisão do Código Penal de 1940. Naquela época, a prisão máxima, o tempo máximo, era 30 anos. Então, uma pessoa com 21 anos, naquela época, com mais 30 anos de condenação, era uma prisão perpétua, porque a expectativa de vida do brasileiro não passava dos 42, 43 anos. O senhor acha que a gente já deve mexer nisso? Porque uma pessoa, ela entra ela é presa aos 18 e é colocada em liberdade antes dos 50, e que tem ainda um imenso caminho para trilhar pelo tempo. Na realidade, André, a pena máxima no Brasil, 30 anos hoje. Com essa reforma que o Moura apresentou para endurecer, crimes praticados a partir da lei, daquela legislação específica, aquele projeto, ele passou a ser de 40, mas os crimes praticados antes, eles não podem retroagir para prejudicar o acusado, ou seja, cometeu antes da lei 30 anos. Veja bem, o serial killer, o Thiago Henrique, ele na realidade foi preso naquela ocasião com 27 anos de idade. Ele foi julgado em mais de 30 processos. A pena dele, no total, hoje estaria estabelecida em 636 anos em todas as penas somadas. Isso significa que esses 636 anos, eles redundariam em 30 anos, que é o máximo da pena aqui no Brasil. Não poderia ser 40, porque inclusive a prática dos atos dele foi antes a questão do Moro ter estabelecido, então, esse endurecimento. Ou seja, com 27 anos, com 57 anos de idade, ele já está na rua. Ou seja, são 30 anos, hoje passa depressa. É claro que quem está preso é muito complicado e tudo, mas ele matou mais de 30 pessoas, não é mesmo? Então, veja bem, se a gente for fazer um cálculo do tanto que ele matou e o tanto que ele vai cumprir, dá praticamente menos de um ano de reclusão para cada vítima. É um absurdo isso se a gente fizer esse cálculo, não é?
Ou seja, para cada vítima ele não vai ter 1 ano de reclusão, porque o total são 30. É a nossa lei brasileira e nós temos que cumprir. Boa ou ruim, nós temos que cumprir. A lei, ela diz ao juiz se pode, deve. Como é que você vê isso? Em algumas situações, o juiz deve. Em outras, ele pode. Explica pra gente, por favor. Tem um Brocardo que fala que... Brocardo, assim, é uma situação que nós temos um instituto e algumas situações de frases, vamos dizer assim, no nosso ordenamento jurídico. E fala assim, a lei não contém palavras inúteis. Significa que pode é uma possibilidade, deve é uma obrigação. Nós temos essa variação na legislação. Entretanto, na hora da prática, quando você vai fazer interpretação, quando os tribunais julgam, esse deve muitas vezes se torna em pode. E o pode muitas vezes se torna em deve. São as situações do nosso ordenamento jurídico. Elas ocorrem. Infelizmente, às vezes, nós temos que cumprir isso, porque não adianta eu dar murro em ponta de faca, porque o Tribunal Superior vai evidentemente caçar qualquer decisão minha nesse aspecto. Então, tem muito essa variação. Ou deve, ou pode. Depende muito de cada situação e de cada caso concreto. E, nesse caso, usa-se mais o quê? O pode ou deve? Porque eu acho que depende muito da interpretação também, né? Não, depende muito da interpretação, mas usa mais o pode do que o deve. Pode, porque é mais benéfico, porque nós temos também, né, no nosso ordenamento jurídico e na Constituição Federal a plenitude de defesa que o réu tem, né? Quer dizer, tudo é em favor do acusado. É uma coisa que para muita gente foi um retrocesso, mas para outros foi um avanço. Audiência de custódia. O que se analisa nessa audiência e por que a quantidade tão grande de não colocar o réu na cadeia? Porque essa audiência de custódia, num primeiro momento, eu tinha um pensamento de que ela veio para esvaziar presídio. Significa que aquele cidadão que às vezes cometeu um crime de menor potencial ofensivo, por exemplo, uma lesão corporal leve, que a pena é baixa, né? Uma situação às vezes de um furto não qualificado, um furto simples, são chamados crimes de menor potencial ofensivo, ameaça, essas penas mais baixas. O tempo foi passando e a ideia da audiência de custódia é exatamente fazer uma filtragem, ou seja, o sujeito foi preso em flagrante, mas daí lá se constata na audiência que é um crime de menor potencial ofensivo, não há necessidade de converter esse flagrante em preventiva e ele é colocado em liberdade. Às vezes comete até um crime de menor potencial ofensivo, mas o sujeito tem uma ficha criminal altíssima. É o momento então dele ficar trancafiado, de ficar preso. Essa audiência, ela serve para o seguinte: o senhor foi preso em flagrante, foi preso. Teve um problema na hora da prisão, o senhor foi escoriado por um policial que o prendeu, bateram no senhor, coagiram e tudo. Se então ele verificar que tem, não, eu fui espancado, que não sei o que, ele vai fazer exame de corpo de delito e tudo. Para isso, para evitar a arbitrariedade. Agora, claro que com isso, aqueles crimes que não são de grave, tipo homicídio, estupro, a questão de roubo, né? Isso é um crime de maior potencial ofensivo. Essas pessoas normalmente ficam presas, as outras não, vão esperar em liberdade. Normalmente o judiciário faz a parte dele, mas o executivo não faz. Ou seja, o juiz ele determina a prisão da pessoa. Aí a pessoa passa a ser, digamos assim, ela passa a ser responsabilidade do executivo. Só que a gente vê tanta fragilidade, a gente vê tantas fugas, tantas coisas acontecendo. O executivo, aquele que determina que o cidadão cumpra a lei, está fazendo a parte dele.
É muito bem colocada a situação. O judiciário aplica a lei feita pelo legislativo, eu julgo. Dá um exemplo prático: o sujeito é condenado a um regime fechado. Isso significa que então ele vai cumprir a sua pena na agência prisional num regime fechado. A partir do momento então que ele passa a cumprir essa pena lá na agência prisional, lá sim é obrigação do Estado de gerir, de administrar. Não significa que o Estado é dono, não, que chega lá, fala que tem que fazer isso, eu mando aqui, tem que fazer acolá. Não. Nós temos as próprias legislações que estabelecem, inclusive dentro da chamada execução penal, como se proceder lá na agência prisional. É dever, portanto, do Executivo a questão dessa situação de agência prisional, vai administrar, vai gerir, lá vai fazer concurso para os policiais penais, etc. Competente, portanto, ao Executivo. Às vezes o Judiciário toma a pecha, né, a responsabilidade. Nós é que somos responsáveis, mas na realidade não, é o Executivo na execução da pena. Eles acham que é o Judiciário que só. Normalmente sim, a sociedade muitas vezes não entende isso, né? Então fala assim, está sendo injusto, isso é um problema da justiça. Não, a partir do momento em que eu presido um júri, há uma condenação, regime fechado, transitou em julgado a sentença, ou seja, não cabe mais recurso, acabou. Vai para lá para cumprir a pena, é o Executivo, não é mais o Judiciário. Nós tivemos a visita da ministra Carmen Lúcia há algum tempo atrás, e ela ia visitar para saber a situação do nosso presídio. Ela cancelou essa visita. Muita gente disse que seria o caso de uma rebelião. A autoridade máxima nessa área, que é o ministro do Supremo Tribunal Federal, eu vou dizer se acovardar, porque ele deixou de fazer, porque houve essa informação que haveria uma rebelião com a visita da ministra. E aí nós temos os nossos presídios, todos eles divididos em facções. Primeiro, esse caso da ministra foi prudente, deveria ser feito, tal. E a segunda, a divisão que a gente tem com os presídios, que as facções tomam conta. Nós temos lá nos presídios, em todos eles pelo Brasil afora, aqui não foge a regra, alas específicas para uma determinada facção, outra ala para outra facção criminosa, não podem misturar porque tem problema. A questão da visita da ministra aqui em Goiás, e que essa visita dela foi abortada lá na ida, na agência prisional, gerou um problema sério, porque pegou muito mal aquela situação, ficou desacreditado o sistema penitenciário. Então, se a presidente do Supremo não pode ir lá, porque não tem segurança, porque pode ter uma rebelião, pode ter motim, pode ter uma série de coisas. Isso mostrou, então, não tem segurança, porque se tivesse segurança, iria lá. Agora, eu particularmente acho que ministro do Supremo Tribunal Federal não tem que visitar presídio. Compete, se for o caso, equipes lá do Supremo que são determinadas para isso. Lá é muito complicado ir nessa situação de insegurança que nós temos, porque mostrou-se claramente, olha, a ministra não pode ir lá, vamos então abortar isso, vamos tirar isso por conta da insegurança. Provou então que não há segurança nenhuma. O doutor Davi Queiroz, ele disse uma coisa uma vez que dá para a gente raciocinar. Ele diz que nas ruas não tem lugar para polícia ou bandido. Hoje, ir tomando conta das ruas, na opinião do esquerdo. Nós vemos que nós tivemos um período muito negro aqui em Goiás, em que o índice de homicídio era lá em cima e hoje diminuiu, em que nas ruas a gente verificava muito que eram tomados pelos bandidos. Hoje nós temos ainda, mas com a proporção um pouco menor. A polícia do estado de Goiás, de modo geral,
ela tem feito um trabalho bom nesse sentido, de prevenção, a Polícia Militar, a Polícia Civil com investigação mais rápida e fora a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e outros aspectos, né? Mas hoje ainda temos bandidos na rua, sem dúvida alguma. Tem trombadinha, se a gente sair aqui, andar na rua e dando bandeira, né, como se fala, dando bobeira, a gente vai ser com certeza assaltado. Mas melhorou muito, né? Assim, nesse aspecto, o índice de homicídio caiu. Nós vemos que, por exemplo, a questão do latrocínio, que mata para roubar, são poucas situações que a gente vê. Não se ouve mais falar em sequestro, nem mesmo o relâmpago. Houve uma diminuição. O que nós temos ainda em grande escala é o chamado tráfico de drogas. Esse ainda nós temos em grande volume. E a principal figura do tráfico de drogas sempre é o menor. Porque aconteça o que acontecer, o crime, por mais idiota que seja, a gente tem o caso daquele sambinha lá no Rio de Janeiro, que ele estuprou, esquartejou e tal, a pessoa fica 3 anos, não é presa, né? Não é presa, não. Ela fica 3 anos numa instituição, essas coisas assim. E, doutor, depois de 3 anos, ela é solta. Quando completa 18 anos, a ficha criminal dela é rasgada. Estão precisando de mexer nisso, assim? Eu penso que sim. Eu até, de modo muito particular, eu sou a favor da maioridade penal a 16 anos. Não que isso vai resolver o problema da criminalidade, não que nós vamos ter pessoas que não vão praticar mais crime, não. É só porque eu acho que o menor hoje, com 16 anos de idade, já que ele pode votar, mesmo que facultativamente, né? Daqui tem um projeto aí que ele pode até dirigir veículo e tudo. Hoje é diferente daquele menor da década de 40, né? Quer dizer, hoje esses meninos aí, eles já têm outra mentalidade e tudo. Porém, nós temos que mexer sim. Você falou aí a questão o não uso da nomenclatura prisão para menor. Realmente não se usa, fala apreensão, né? E depois a gente fala na internação. 3 anos o máximo, né, de medida socioeducativa. E passando por avaliação a cada 6 dias. Isso, exato. Colocado em liberdade também. Exatamente, com liberdade condicional, né, com entrega para os pais, para que então eles possam cuidar, e claro. Nós não temos nem lugar apropriado para esses menores ficarem apreendidos ou até internados numa situação de prática de ato de medida socioeducativa, né, similar a um crime. Por exemplo, o menor que mata, né, se o homicídio para o adulto é medida socioeducativa similar ao homicídio. Tem nem lugar para eles, no caso, terem um programa de atendimento que possam ser acompanhados, com raras exceções. Temos algumas pessoas, às vezes, que aí estão trabalhando, mas de uma maneira hercúlea, inclusive, né, com esforço lascado, para que isso melhore. Nós teríamos que alterar, sim. O Código Penal, nós estávamos falando a respeito disso, precisa de mudança. O Estatuto da Criança e do Adolescente, se a gente olhar, ler, ele é muito bonito. Você fala, esse aqui é de país de primeiro mundo. Só que na prática a gente verifica que as situações são inócuas, elas não acontecem. Então nós temos que ter estrutura para que então aquilo que está na legislação, lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, isso possa ser aplicado na prática de uma maneira melhor, de uma maneira que produza resultado e nós tenhamos então como resultado uma melhoria. Uma coisa que o senhor falou, o jovem, vamos colocar assim, né, que é um delinquente, ele é condenado a 3 anos. E agora, recentemente, abriu-se, vamos assim, prerrogativas para que ele possa ter visita íntima, ou seja, ele acaba tendo todas as regalias que o presidiário tem, e ainda tem essa questão ainda dos 3 anos.
Mas eu queria dizer para o senhor em que eu opinião do senhor sobre o seguinte: nós temos as melhores leis do mundo, mas não temos poluição. Estou certo ou estou errado? Nós temos sim, uma das melhores legislações do mundo. É igual eu falei, se você lê o Estatuto da Criança e do Adolescente, se você fizer uma leitura da Lei de Execução Penal, é uma coisa maravilhosa. Parece que nós estamos assim num país de primeiro mundo como a Suíça, a Suécia, é um negócio impressionante. Agora, precisamos do quê? De materialidade, de estrutura, de condições para que isso possa ser colocado em prática. Sim, nós temos a melhor legislação, mas nós não temos aparato para que essas situações elas sejam aplicadas. Quando surgiu, quando o presidente Lula fez a propaganda daquela Lei Maria da Penha, que causou na cabeça das pessoas algo assim que ia revolucionar tudo, mulher nenhuma mais ia sofrer esse negócio. Aí eu fui estudar o fundo, ou seja, a pessoa que era presa, ela pagava R$80 para ser colocada em liberdade, que era o valor estipulado de fiança. Essas questões, doutor, porque não se fala tudo, fala-se aquilo que é conveniente. Sim. E aí eu pulo para o... Desculpa, o tempo é fogo, nem que ler várias perguntas. O juiz Barroso, ministro, na ação penal 470, ele disse que não julgava para as capas dos jornais. Ele julgava de acordo com aquilo que a Constituição previa. Essas três coisas que eu falei para o senhor aí, o que o senhor acha disso? A Lei Maria da Penha, ela, no início, como eu mencionei, né, já falei que toda inovação, toda coisa que vem nova por ordenamento jurídico, ela causa um certo temor, uma certa desconfiança, um bate-cabeça e tal. Realmente acontecia isso mesmo. O cara, inclusive, chegava e ia bater na mulher e falava assim: eu vou bater em você, espancar porque eu vou pagar uma cesta básica, então você não vale uma cesta básica. Isso vai, de qualquer forma, tirando a credibilidade, né, de uma punição para o infrator. As coisas foram mudando, alguns estudos realizados. Hoje a Lei Maria da Penha, ela realmente ela melhorou no aspecto prático. Isso deixou de ter agressão? Não. Até nós temos ainda muita agressão. Então, assim, nós temos no nosso ordenamento jurídico situações dessa forma, né? A questão de opinar ou não um ministro, um juiz, quem quer que seja, sobre um caso concreto, que seja qualquer um, dar opinião antes de um julgamento, no caso, é previsto lá na Lei Orgânica da Magistratura Nacional, que é vedado isso, né? Isso é vedado lá. Então, de qualquer forma, André, nós temos essas situações, às vezes nós temos distorções, às vezes nós temos problemas, mas eu sou assim, muito positivo nesse sentido. Eu acho que assim, cada um fizer a sua parte, eu fazendo como juiz, o André Marques fazendo como jornalista, outras pessoas fazendo a sua parte, nós podemos contribuir para a melhoria do nosso sistema. Isso é uma esperança ou uma utopia? Não, para mim, como eu sou muito positivo nos meus pensamentos, pode até ser uma utopia, porque é muito difícil na prática a gente verificar isso. Mas eu, particularmente, eu creio que se cada um fizer a sua parte, nós temos esperança. Não, eu falo isso, doutor, porque nós temos um sistema carcerário que não comporta mais pessoas que são julgadas e condenadas. Nós temos quase 700 mil pessoas presas no Brasil e muitas delas por pequenos delitos, mas não tem a possibilidade de ter um advogado para defendê-lo. Então essa pessoa ela fica na cadeia, vai ficando, e assim, aí quando essa pergunta que eu fiz para o senhor sobre essa questão da utopia de achar que um dia nós vamos ter pessoas ou entidades que façam a sua parte, esperando que a outra também faça. Eu acho que é um processo, e esse processo ele é lento. Ele não é da noite para o dia, amanheceu, as coisas vão mudar.
É tudo um processo, e processo é lento. E essa lentidão leva, às vezes, anos. Às vezes, nem na nossa geração nós vamos verificar isso. Certamente não. Mas, com certeza, é um processo e ele pode se melhorar de acordo com a conscientização, com a mudança, né? Políticas públicas de conscientização, né? A gente ter a esperança e a expectativa de que isso pode melhorar. A gente está quase chegando, a gente tem um pouco de tempo. Vamos falar sobre o ministro Alexandre de Moraes. A postura dele nessa questão do 8 de janeiro, onde houve aqueles ataques à Constituição brasileira. Ele está punindo pessoas com pena mínima de 12 a 17 anos. Vai resolver alguma coisa? Não sabemos. A questão do Alexandre de Moraes é uma questão que, como ministro do Supremo Tribunal Federal, a gente tem visto e acompanhado pela imprensa, de modo geral, as pessoas em rede social descontentes com isso. Agora, outros, com certeza, também são favoráveis. A minha situação como juiz para opinar sobre esse caso concreto é extremamente complexa, até porque eu posso ser responsabilizado por qualquer palavra que seja feita nesse sentido. Então, assim, para dizer se eu sou contra ou favorável, eu prefiro me omitir. Só sei que existe descontentamento e existe aprovação. O senhor já foi ameaçado de nós pelo fato do senhor ser os juízes tão ativos? Nunca. Nunca. Nós estávamos falando sobre isso semana passada. Um sobrinho até questionou. O senhor mexe com bandido, o senhor trabalha na área criminal há muitos anos. E eu falo o seguinte, nunca tive ameaça. Eu acho que é porque, André, se você cumpre a lei, não inventa, não é arbitrário, não tem abuso de autoridade, não desrespeita a pessoa, mas você é firme, acho que não tem motivo mesmo não de ameaçar. Graças a Deus não. O tempo passou muito rápido, tinham muitas coisas a falar ainda, inclusive eu até coloquei 3 perguntas no momento para responder, mas eu agradeço imensamente, porque para mim não é uma entrevista, é uma aula. Porque quando a gente conversa com o senhor nessa entrevista, a gente acaba aprendendo muito. E isso é importante, porque o cidadão tem que saber dos seus direitos e obrigações. E o senhor dá essa aula para a gente. Muito obrigado. Obrigado, André. Estamos sempre à disposição aqui para que então a gente possa esclarecer, né? Esclarecer para a sociedade aspectos jurídicos e que às vezes é de difícil entendimento. Muito obrigado. Eu que agradeço. E nós chegamos ao final mais uma edição do Jornal Argumento. A todos vocês que nos acompanharam, nosso muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até amanhã.